Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos vir a análise na RTP3 de Raquel Varela e do Rodrigo Moita de Deus sobre as patacoadas do Presidente da República, sobre Trump e sobre os incêndios. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Aos dois, muito boa noite e muito obrigado por estarem aqui. Raquel, podem ser um problema para Portugal estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Boa noite. Bem, eu antes de mais nada, creio que eu em geral dou muito pouca atenção a frases descontextualizadas ou frases isoladas. Eu não concordo com Marcelo Rebelo de Sousa, nem com a política externa. Eu acho que o problema para os portugueses é ser aliado dos Estados Unidos. A Raquel começa logo bem. Que estupidez sermos aliados do maior país do mundo, o país em que toda a gente quer viver e para onde toda a gente quer fugir. O país que, por acaso, é um dos melhores em termos de qualidade de vida e onde o PIB per capita é um dos maiores do mundo. Ou de outra, se fossem aliados de Putin ou da Arábia Saudita ou de Israel, ou seja o que for, mas efetivamente a maior potência no mundo, a maior potência militar do mundo e aquela onde nós estamos envolvidas é os Estados Unidos, e eu acho que isso é um problema para os portugueses. Basta ver o que é que se passa em Gaza. Aquilo que se passa em Gaza, porque é que é um problema para os portugueses? É um disparate os Estados Unidos e Israel quererem acabar com terroristas? A mim deixa-me bastante descansado ter um aliado em que não admite que existam terroristas a governar países, nem a espalhar o terror pelo mundo, principalmente em democracias. Não esquecer que o problema de Gaza era muito fácil de ser resolvido. Era só o Hamas, o grupo terrorista que adora fazer da população escudos humanos, ter entregue todos os jovens que sequestrou e o problema tinha sido resolvido rapidamente. Todo este alarido gigante na comunicação social é só porque é um grupo terrorista de esquerda. Daí todos os esquerdolas andarem malucos. Agora, acho que não é esta frase, não é? Isso é a minha opinião. Agora, do ponto de vista do Estado português, que considera estratégico uma aliança com os Estados Unidos, esta frase não vai ter qualquer efeito. Ou seja, Portugal não tem qualquer autonomia na sua política externa. E não é uma frase que a vai mudar. Durante as férias apareceu uma fotografia... Não vai ter qualquer efeito em Portugal. Não vai ter qualquer efeito em Portugal, sim. Mas terá efeito na relação dos Estados Unidos, e até conhecendo Donald Trump, que eventualmente saberá sobre isto? Eu acho que não. Temos uma comunidade grande. Nós ainda estamos um bocadinho em ritmo de férias, e eu, durante as férias, vi, en passant, uma fotografia do Donald Trump a receber os líderes europeus. Aquilo era uma fotografia absolutamente ridícula. Era o Donald Trump atrás da secretária e os líderes europeus todos a prestar uma espécie de vassalagem. E isso, nós estamos a falar de líderes como é o caso da França, da Alemanha, quanto mais Portugal. Quer dizer, Portugal, por mais que nós internamente se supervalorize o lugar de Portugal no sistema internacional de Estados, ele é hoje absolutamente mínimo. Portanto, acho que não. Agora, acho muito engraçada na frase, tenho que comentar, o lapsus de línguas, que não é só um lapso, porque a primeira coisa que Marcelo Rebelo de Sousa diz é que é um ativo soviético, e depois vai correr dizer russo. Porque desde a invasão da Ucrânia que nós temos assistido a isto, não só das forças europeias e norte-americanas da NATO, como do outro lado, ou seja, de quem tem esta ideia de que nós temos que defender uma Rússia forte contra os Estados Unidos agressores, uma espécie de paz armada, que é associar a Rússia de Putin à União Soviética, quando não tem rigorosamente nada a ver, aliás. Pode não ter muito a ver ideologicamente, mas no fim do dia vai dar tudo ao mesmo. É uma ditadura em que só as pessoas que estão agarradas ao poder é que vivem bem e têm uma qualidade de vida extraordinária. O resto do povo passa fome e é controlado em tudo, e mais alguma coisa, e obrigado a fazer tudo o que o governo quer. O que Putin quer é todos os territórios ricos da ex-União Soviética. A primeira frase de Putin para justificar, uma das primeiras frases de Putin para justificar a invasão da Ucrânia foi que a Ucrânia tinha sido uma criação soviética. E essa parte da frase foi largamente cortada, ou seja, Putin acusou Lenin e Trotsky de terem criado a Ucrânia com a política de autodeterminação dos povos no início do século XX. E agora há uma espécie de associação sistemática entre a Rússia e a União Soviética, o que é uma coisa esdrúxula, se todos nós pensarmos. Quer dizer, independentemente da nossa posição em relação a tudo isto, a União Soviética, primeiro,
Não será por causa da ideia de império que eventualmente Putin tem? Mas quer dizer, é uma coisa que não faz qualquer sentido, porque houve a Rússia czarista, a Rússia da Revolução Bolchevique, a Rússia da ditadura de Stalin e a Rússia do pós-queda do muro, que é profundamente ligada aos Estados Unidos. A ruptura de relações da Rússia com os Estados Unidos é recentíssima. Os oligarcas russos, bem como os oligarcas ucranianos, tinham, agora estou a dizer de cor o valor, mas era se não 75%, se 80% dos ativos das pilhagens, que é o que eu acho que foram das privatizações a seguir à queda da União Soviética, estavam em Wall Street, acarinhadas por Trump. Se pensarmos bem, quem é que ainda no século XXI consegue defender um regime comunista? Então, antes de serem privatizadas as empresas da União Soviética, serviam quem? Com certeza não era o povo, porque o povo passava fome, frio e não podia nem abrir a boca. E o dinheiro desses ditadores nessa altura estavam onde? E porquê é que só o Trump é que ficou contente com esse dinheiro nos Estados Unidos? Nunca vi o Joe Biden ou o Barack Obama preocupados com essas fortunas nos Estados Unidos. Mas agora é bonito falarmos e estarmos sempre contra o Trump, mesmo sabendo que é mentira aquilo que estamos a dizer. Nós, se recuarmos 10 anos nas fotografias, ou 15 anos, vamos ver Putin como um grande aliado deste, ou o governo ucraniano, ou seja o que for. Portanto, quer dizer, isto é realmente, não faz qualquer sentido, mas eu acho engraçado mas Marcelo de repente apercebeu-se e disse, não, é russo. E acho que vamos no futuro falar sobre o que está a acontecer na Ucrânia, a relação de Putin com o presidente Trump. Pareceu-me também que interessante termos aqui essa discussão um dia destes. Rodrigo, não devia ter dito o que disse o Presidente da República? Posso fazer 3 notas prévias. A primeira, para dizer que é quase comovente ver tanta gente preocupada com a dignidade do Presidente dos Estados Unidos da América, que normalmente é insultado à torta e à direita em vários fóruns. De repente parece que é um problema falar assim dele. Sei que é um Presidente da República, mas já lá vou. A segunda nota, só para efeitos técnicos, é que ativo não é, em português, não é obrigatoriamente o asset espião, expressão que é normalmente utilizada em matérias internacionais, em inglês. Não é? O Presidente depois explicou essa sua ideia. Sim. E parece uma desculpa de mau pagador, assim à primeira vista, mas não é de facto. Não é de facto. E isso é factual. Pode ser interpretado assim, pode não ser interpretado assim, não retira o cuidado que se devia ter, mas permite-me passar para a terceira nota prévia, que também é muito curioso, que no cenário, ou no panorama político português, a única pessoa que dá respaldo às declarações do Presidente da República é o líder do Partido Socialista, que é absolutamente extraordinária. Não é? Ou seja, o José Luís Carneiro aparece como moderado, a lembrar aquilo que toda a gente já ouviu várias vezes na televisão ou leu em todos os jornais. Portanto, não é sequer uma ideia inovadora. Mais que o Presidente devia ter dito ou não devia ter dito, a questão é que ele disse. Não é? Portanto, Paulo Rangel, o Ministro dos Estrangeiros, podia ter dito 30 coisas inteligentes sobre a matéria. Podia ter dito que a nossa política externa é coordenada no âmbito dos nossos parceiros europeus. Podia ter dito que esperava que não fosse verdade que Trump era um ativo russo ou soviético. Podia ter dito 30 coisas inteligentes. Escolheu ser chefe. Não é? Explicou ao país, não, quem manda sou eu. Que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque, artigo 135 da Constituição Portuguesa, o Presidente da República é o mais alto representante do Estado português. Neste ponto não estou nada de acordo com o Rodrigo Moita de Deus. É verdade que o Ministro Paulo Rangel podia ter sido mais elegante na sua resposta, mas a imagem que quis passar é que o Presidente da República não risca nada na política externa do país e principalmente porque está no fim de mandato, e diga-se de passagem bastante xexé. Portanto, ainda que a política externa seja conduzida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ou pelo Governo, o Presidente da República é o mais alto representante do Estado português. E a pergunta que se deve colocar é se nós precisamos deste hábito tão nacional, não é? Que é passarmos o tempo todo a darmos facadas nas costas uns dos outros. O Presidente da República, se devia ter dito ou não devia ter dito, enfim, não devia ter dito, mas disse, fez uma intervenção política, num cenário político, e em vez de estarmos todos ao lado dessa declaração, começaram as punhaladas. Peço desculpa, mas como é que se pode estar ao lado de uma declaração destas? Numa altura em que se está a fazer grandes esforços em todo o lado para que se chegue à paz na Ucrânia, qual a razão de Marcelo Rebelo de Sousa vir dizer uma parvoíce destas? Relembro que teve repercussões por todo o mundo, em vários órgãos de comunicação.
O que diz imenso... Mas achas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros poderia estar ao lado dessas declarações? Podia ter dito 30 coisas mais inteligentes do que aquela. Ou melhor, podia ter escolhido 30... O Dr. Paulo Rangel é muito inteligente. Teria arranjado 30 saídas diferentes. Mas ele quis falar hoje. Ele quis falar hoje sobre o tema. Quis lembrar que era ele que mandava. Não é o Presidente da República. Eu é que comprometo o Estado português com a minha palavra. Não é o senhor que estava em Castelo de Vide. O senhor que está em Castelo de Vide, por acaso foi eleito 2 vezes à primeira volta. Só para lembrar os candidatos que andam por aí. Ele foi eleito 2 vezes à primeira volta. Eu sei que Gouveia Melo quer se afastar, quer parecer o anti-Marcelo. Ventura quer parecer o anti-Marcelo. E Marcos Mendes tem medo de ser Marcelo e, portanto, toda a gente se tenta afastar. Mas ele ganhou 2 eleições à primeira volta. Não é uma figura menor da política portuguesa, mesmo estando saída. É verdade que ganhou 2 vezes à primeira volta. Mas as pessoas que estão fartas dele têm aumentado tanto e a popularidade dele tem baixado como em nenhum outro Presidente da República. Infelizmente, uma grande maioria dos portugueses está mesmo farto deste Presidente da República. Isto também tem um ar do tempo, que é a forma de se fazer política e, penso eu, uma grande degradação do espaço público. Eu estava a ver a propósito do 25 de novembro... Estive a escrever um livro e consultei os jornais de 75 escritos em novembro. Um deles, o Expresso, que era dirigido por Marcelo, é um dos principais quadros do Expresso. E estava realmente encantada, tive vários bocados, semanas na Biblioteca Nacional, a ver a qualidade do debate político que era feito mesmo na direita, portanto, em situações opostas às minhas. Aconselho aqueles que puderem passar na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, e folhear um jornal de 1975. Ou seja, as discussões eram discussões de fundo. Eram discussões sobre aquilo que era politicamente central. Esta é uma discussão de fundo, Raquel. E não era... Não, a discussão de fundo... Desculpa lá, não estou a lembrar de nada mais de fundo que o futuro do mundo ocidental. Mas se te lembrares de outra coisa... Desculpa, a discussão de fundo... Não, vou ter eu que fazer este papel elementar de explicar que Marcelo Rebelo de Sousa é um dos principais dirigentes do Estado português e defende, objetivamente, a NATO e uma aliança com os Estados Unidos. Portanto, a posição de Marcelo Rebelo de Sousa não mudou rigorosamente nada. O que há, de facto, há um novo enquadramento político, uma ascensão do neofascismo. Marcelo Rebelo de Sousa... É engraçado que quem destruiu todo este debate do que era extremamente essencial e político foi o António Costa, quando se juntou à esquerda radical para roubar um governo democraticamente eleito de direita. Agora está na moda nos comentadores de esquerda, cada vez que não existem argumentos para aquilo que querem dizer, trazem o fascismo à baila. É pena que não conseguem entender o que é o fascismo, nem o que é o comunismo. Se o entendesse, não o defendia. Representa muito mais uma ala, digamos mais conservadora da democracia cristã do que esta deriva de extrema-direita do PSD. Tudo isso existe, é verdade, mas eu volto a dizer, o debate tem que ser sobre aquilo que estrategicamente Marcelo Rebelo de Sousa pensa e não sobre uma frase. Isto é estratégia, até porque tu próprio acabaste de dizer, e nisso eu concordo contigo, deixa-me só dizer, tu próprio acabaste de dizer, e nisso eu concordo contigo, frases como esta foram ditas centenas nos últimos meses por vários dirigentes políticos. Portanto, tudo isto é uma forma de fazer política que... Não subscreva a parte do que isto não há uma questão estratégica. É, de facto, uma questão estratégica. Acho que diz muito sobre o tato diplomático do nosso ministro e do governo em si, porque diz muito sobre o mau ambiente entre Belém e São Bento. Diz imenso, que não vem só deste incidente, não é por causa disto, aliás, podemos falar sobre a lei da imigração, da lei da nacionalidade. E recordo, apesar de tudo, o senhor ganhou 2 eleições à primeira volta. Portanto, não é propriamente um bom sinal afastarem-se de Belém. Não esquecer quem é que tornou este ambiente insustentável. Um Presidente da República, quando chama provinciano alguém que se está a candidatar a Primeiro-Ministro, é difícil que esse ambiente não fique deteriorado para sempre. Não é por ser Presidente da República que podemos dizer tudo o que nos vem à cabeça e tratar mal todos os outros que nos apetece. Mas acontece também porque estamos em fim de ciclo de Marcelo Rebelo de Sousa? Muito, evidentemente. Evidentemente. Eu julgo que passa muito por aí. Ajuda que Marcelo queira ser equidistante em relação ao seu próprio partido, ou afastar-se ainda mais do seu próprio partido. É uma tendência
diria, natural nele. Não estou a julgar, não é? Se é bom ou é mau. As declarações foram no partido, não é? Na Universidade de Verão, sim. Da JST, fez bem aquilo, não anunciou, foi lá, fez, mas não é... Marcelo tem-se afastado bastante do PSD, não é? Aliás, desde que foi eleito a primeira vez, portanto, fez esse percurso de equidistância. E, portanto, não ajuda a ter um primeiro-ministro da mesma cor e do mesmo partido. E, portanto, há sempre aquela necessidade de parecer mais independente do que com António Costa, por exemplo, não é? Podia estar mais à vontade com António Costa. Agora, isto é o mau ambiente entre Belém e São Bento, é um problema, e é um problema também para o Governo, não é só para Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos seguir para o segundo tema desta noite. Os incêndios em Portugal continuam. Ainda hoje abrimos o jornal com mais um incêndio que está a queimar o nosso território. Ainda um pouco mais atrás houve um problema de comunicação na fase inicial do Governo, de Luís Montenegro. Eu acho que não houve nenhum problema de comunicação. O problema que há é que o país arde, as casas das pessoas ardem e não há qualquer política face a isto, porque as causas dos incêndios estão lá todas e todos os anos aumentam. Ou seja, todos os anos aumenta a área de eucalipto, a área de pinheiro, todos os anos aumenta o abandono agrícola e todos os anos aumenta a ausência de uma estratégia. Que se juntou agora, e penso que vale a pena se investigar isso nos próximos anos, 3 fatores que eu acho que este ano há indícios, eu volto a dizer indícios porque não sabemos, que é fogos em zonas de grandes altitudes, onde se está a introduzir uma nova espécie de eucalipto, que é um eucalipto que subsiste, que consegue medrar as grandes altitudes. Há uma explosão de painéis solares, mesmo em zonas agrícolas muito boas, como é o caso da Cova da Beira, etc., e exploração de minério com esta corrida internacional aos minérios. E, portanto, o que eu estou aqui a dizer... O que está aqui a dizer é só uma ideologia comunista. Tentar misturar tudo o que não gosta para justificar algo que, infelizmente, a principal causa não é nada disso. Só à volta de 30% da área ardida é que é floresta. Tudo o resto é mato que não interessa para nada. Esta senhora está a falar assim porque agora é um governo de direita, mas esquece que os últimos 10 anos de políticas foram de esquerda e muitos desses 10 anos foram apoiados pelos comunistas, que são os seus amigos. É que é preciso perceber se nos próximos anos estas áreas que arderam vão ser substituídas por um tipo de eucalipto adaptável a altas altitudes, o que já aconteceu em fogos anteriores, nomeadamente na zona de Vila Real, ou por exploração de minas e por painéis solares. Ou seja, que interesses é que há por trás disto tudo? Independentemente dos interesses, esta mancha florestal, como foi dito, é insustentável num país assim, num país que tem calor e que tem vento e que vai continuar a ter. Agora, eu acho que nada disto... Eu acho que a coisa mais importante que aconteceram nestes incêndios foi que... A ideia de que nós vamos juntar todos os bombeiros do país, todos os meios, etc., e conseguir apagar estes incêndios caiu verdadeiramente por terra, porque todos os testemunhos em direto, e esses puderam ser vistos em diretos, foi de que as populações tiveram que se defender sozinhas, em grande medida, independentemente da coragem, da determinação, independentemente da determinação dos bombeiros, etc., são centenas de testemunhos de presidentes de Câmara, presidentes de juntas, pessoas envolvidas, bombeiros, comandantes de bombeiros a dizer que as comunicações não funcionavam, a coordenação não funcionava, bombeiros não chegaram onde as pessoas tiveram que utilizar baldes, mangueiras e coisas enxadas para incêndios absolutamente insustentáveis, ao ponto de que nós chegámos a uma situação tão catastrófica que neste momento já não se dizem quantas casas arderam. É o primeiro ano que eu me lembro, porque antes, no fim da chamada época de incêndios, que já é um nome terrível, havia uma espécie de contabilidade e agora nós temos um governo que chegou ao ponto de dizer os imigrantes que se lixem, as casas dos imigrantes, nós nem sequer vamos... os imigrantes mais pobres que foram para o estrangeiro e guardaram tudo para comprar uma casa. Juntou-se a isto a demagogia do Chega, de André Ventura, que estava de férias, continuou de férias, esteve a nadar e de repente lembrou-se de vir a correr, pegar num fardo de palha, fazer vídeos onde pega num fardo de palha e onde apaga fogos. E eu realmente, quer dizer, apetece-me, passa a piada, quem é o burro que acredita no vendilhão do tempo, de fardo de palha na mão, porque isto é uma cena completamente ridícula. Aliás, nós devíamos ter vergonha de um país onde é preciso fazer campanhas públicas, e não foram só as de André Ventura, a pedir para distribuir água aos bombeiros.
Vergonha tenho eu de ter uma comentadora comunista a ser paga com o dinheiro de todos os portugueses a dizer tanta demagogia junta. O que mudou muito este ano foi a forma de pensar de todos. A única coisa importante é proteger pessoas e casas. Mate e floresta pode arder. Está para além de que a Raquel está a mentir. Este ano foi o ano com mais efetivos e mais meios disponibilizados para os incêndios. Os presidentes de Câmara e presidentes de Junta, infelizmente, têm muita culpa. Viram-se muitos presidentes de Câmara a queixarem-se por falta de meios, mas atrás deles estava tudo cheio de mato por limpar. Quanto às casas, foram muito poucas aquelas que arderam, e de lembrar que morreram 4 pessoas, e algumas em acidentes nos incêndios. Não morreram mais de 100 pessoas como em 2017, num governo que a Raquel apoiava e tanto adorava as políticas. Quer dizer, então nós pagamos metade do nosso ordenado em impostos e não chega água aos bombeiros. Água para beber, não é água aos bombeiros para apagar fogos, é água, alimentos. Quer dizer, havia recolhas solidárias. Isto é uma coisa de um assistencialismo ultraconservador, religioso, que é a expressão de um Estado em colapso. Quer dizer, as pessoas não só não chegam os meios para as defender, como a seguir os bombeiros extenuados que vão apagar os fogos precisam da boa vontade não é um problema só para agora, ser alimentados. Isso já Isto acontece há vários anos. Nisso estamos de acordo. O Partido Socialista, com o apoio dos comunistas e do Bloco de Esquerda, deixaram o Estado em colapso. Agora têm a dar tempo a um governo de direita para colocar o país outra vez no rumo certo. Tenha calma, que este governo só está em funções plenas há menos de um ano. No final da legislatura falamos. Em relação à falta de água para os bombeiros, é de uma total demagogia da Raquel. Há todos os anos, em todo o lado, tem-se visto isto. Não é por falta de dinheiro nem organização. É porque os bombeiros, quando estão a combater um incêndio, não têm forma de receber água. E as populações ajudam. É solidariedade portuguesa, nada mais. Não, mas sim, mas este ano, segundo todos os relatos, piorou. E este ano, aliás, foram os próprios bombeiros. Eu vi vários relatos, muitos deles aqui na RTP. Mas não havia bombeiros. Dos bombeiros. Acabaste de dizer que não havia bombeiros. Acabaste de dizer que não havia bombeiros. Não havia bombeiros. As populações defenderam a si próprias. Não sejas demagogo. Não disseste. Oh, Rodrigo, vais também pegar no fardo de palha. Vais também pegar no fardo de palha e recolher água. Que não havia recursos. É evidente que nós vimos aqui vários bombeiros dizer que não tinham meios, que não conseguiam chegar às populações, que os fogos eram maiores do que os operacionais, que não conseguiam, que não havia coordenação. E, portanto, é evidente que isto criou um problema. Agora, eu pergunto-me, e gostava de que se respondesse a esta pergunta: quantas casas arderam? Porque essa pergunta é uma pergunta central. Nós vemos aqui pessoas a chorar porque perderam as oficinas, perderam os empregos, perderam as casas. Isto é uma situação absolutamente dramática. E acrescentava uma, que eu agora, quando estava de férias no estrangeiro, vi várias notícias em jornais estrangeiros a perguntar, uma delas até era no The Guardian, a perguntar assim: vale a pena ir de férias para fora, a falar para os ingleses, evidentemente, quando há fogos e quando os custos das férias aumentaram tanto? Como é que esta senhora consegue dizer tanta parvoíce? Qual a percentagem de turistas das zonas que arderam? Será aí 2, 3% do total nacional? Será por estes incêndios que os ingleses vão deixar de vir para o Algarve? No sul do país não existiram quase incêndios e em Lisboa também não se viu nada. Deixe de fazer demagogia e fazer propaganda comunista. Analise os factos e a realidade. Portanto, isto ainda por cima do ponto de vista da galinha dos ovos de ouro, que eu não acho que é galinha nenhuma, que é o turismo, é absolutamente péssimo. Rodrigo. Eu só gostava de dizer que um parque fotovoltaico em Portugal, para aprovar, o tempo médio deve estar nos 6 anos. E a mina de lítio lá para cima, junto de Trás-os-Montes, está para abrir há mais de uma década. Portanto, a teoria da conspiração é uma coisa que, enfim, é de quem não conhece o país. Porque isso contribui para aquilo que está a acontecer. A incapacidade de gerar valor económico no interior do país contribui para aquilo que está a acontecer, quer se queira, quer não. Nós temos 3 ângulos para ver este tema. A primeira é da política de comunicação do governo. Pontal ou não pontal? Foi um erro o pontal, não? Claro que foi. Não é? Ou seja, é um erro. Não é? Acho que o Primeiro-Ministro percebeu. Aliás, percebeu rapidamente que tinha sido um erro. E não é um erro, não julgo que tenha sido com má intenção. Julgo é um país que está a ficar cada vez mais sensível para o bem e para o mal a estas matérias. E, portanto,
tornou-se num erro, não podia ter feito. O segundo é a questão do ataque aos focos. Não é? Esta questão que a Raquel estava a dizer, havia meios, não havia meios, quantos aviões, quantos não aviões, o maior dispositivo de sempre, e a Raquel continua a dizer que não havia ninguém para apagar incêndios, quer dizer, e depois temos sempre aquela discussão do quem é que manda nos incêndios. São os bombeiros, a proteção civil, e depois temos a questão de fundo, não é? Que é, ok, muito bem, mas porquê é que isto acontece, e porquê é que acontece tantas vezes, e porquê é que os incêndios são cada vez maiores? E nessa questão de fundo é que vale a pena pensar. Eu gostava de recordar que em 2002 tem um relatório de um grupo de peritos de incêndios rurais do Estado, 2022, tinha 60 medidas. Quantas é que foram executadas? Alguém leu o relatório até ao fim? Esse relatório não interessa à Raquel porque era um governo de esquerda apoiado pelo Partido Comunista. O que interessa à Raquel agora é fazer propaganda comunista contra este governo de direita e esquecendo-se dos governos socialistas e comunistas que destruíram o país e ela se queixar agora dos resultados. Mas quer transmitir a ideia que a culpa é de um governo de direita. Em 2017, quando foram os incêndios de Petrógão, houve um grupo técnico independente que fez um relatório com 76 medidas. O relatório de 2022 diz que a maior parte não foram implementadas. E nós depois temos a questão de fundo, que é, há uns anos atrás, vou tentar simplificar isto, há uns anos atrás ter terra era uma fonte de riqueza. Era um proveito, era uma coisa que uma pessoa se acabava, tenho não sei quantos hectares. Hoje em dia é um problema. É um custo. E é um problema. Reparem como uma das medidas que o governo anterior adotou, atenção, não é uma crítica, estou a falar muito sinceramente, adotou como a primeira para o combate aos incêndios foi a questão da limpeza das matas. E, portanto, quem tiver 5 hectares, não é? O custo médio deve andar nos 500 euros para limpar aquilo todos os anos, por hectare, está 2.500 euros a quem tiver 5 hectares, que nem sequer vive lá, não é? Num país onde o rendimento médio anda à volta dos 14 mil euros. Portanto, uma das bandeiras que o Estado fez, e o Estado tem que pedir desculpa por aquilo que fez, nos últimos anos ou não fez relativamente a esta matéria, foi, agora paguem 2.500 euros por ano. Não é? Gastem o vosso dinheiro, o que aumenta ainda mais o desinteresse na propriedade propriamente dita. Nós, para conseguirmos plantar uma árvore, fui ver, com graça, são 5 hectares, vou plantar 5 hectares, tenho que ver o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização. Depois submeter um projeto técnico elaborado por engenheiro florestal devidamente credenciado, evidentemente não podia ser de outra forma, não é? E depois o processo corre todo online numa plataforma que é o RJAAR, deve ser uma coisa fácil de apanhar. As taxas andam entre os 500 e os 200 euros, não é? E os custos do técnico, com o técnico, andam entre os 500 e os 2.000 euros para 6 hectares. Mas como em tudo no Estado, a burocracia e as taxas é o pior que o Portugal tem. O socialismo adora isto, complicar para aplicar impostos que não se vê. Para 6 hectares, que é plantar árvores. E não consigo plantar árvores. Ou melhor, tenho que pagar, depois tive que fazer as contas, mais 9.000 euros para plantar propriamente dito e depois mais os 500 euros para limpá-los todos os anos. Como é que eu consigo criar interesse naquilo que se passa na terra, propriamente dita, se aquilo de facto é uma penalização para qualquer cidadão? Mas não consigo tirar riqueza. Aquilo que estava a referir das medidas, das várias medidas que ao longo dos anos 66 e tentam que sejam aplicadas e que depois não acontecem. E muitas sobre comunicação de incêndios. E agora não são apresentadas mais medidas para mais um panorama longo e nós vamos de medidas em medidas. Mas as medidas do Partido Socialista já se viram os resultados. Agora deixem avaliar os resultados deste governo e daqui a uns anos voltamos a falar. Que normalmente não são executadas. Nunca há consensos? Nem é um problema de consenso. Eu julgo que há um problema gigantesco, que é, primeiro, há uma desorganização monumental no Estado relativamente a tudo aquilo que é território, gestão de território. Vemos isso na costa, não é? Temos a Polícia Marítima, depois temos a Marinha, depois temos a GNR, temos depois na gestão de tudo aquilo que é terra propriamente dita. Então, se formos para o interior, temos APAs, temos ICNFs, temos as CCDRs, temos as câmaras municipais. Eu fui ver, só licenças para plantar os ditos 6 hectares, são 6 licenças de 6 entidades diferentes. Mas há um problema absolutamente estrutural aqui que é preciso dizer. Em relação, eu não sei quanto é que tempo é que leva a licenciar um painel solar, vejo-os crescer como cogumelos em várias zonas do país. Lá voltamos nós à demagogia. Tentar colar esse crescimento dos painéis solares a este governo é mesmo tentar enganar os portugueses. Todas essas aprovações foram feitas pelo Partido Socialista, com o apoio dos comunistas e dos verdes, com a conversa das alterações climáticas e das energias limpas. Agora, há aqui um problema absolutamente central. Nós temos enquanto que para colocar painéis solares, peço desculpa, para colocar painéis solares
nós temos uma facilidade Não enorme temos, Raquel, do acabei de ponto de dizer o vista... contrário. Não, mas deixa-me Acabei de dizer terminar. o contrário, Raquel. Há um financiamento específico ao abrigo da transição energética para esse tipo de políticas e não há um financiamento, por exemplo, para a agricultura sustentável. Portanto, tudo aquilo que é essencial para uma mancha florestal, digamos assim, e agrícola estável, que tem a ver com a existência de pastagens, que foi aqui dito por vários especialistas, pastagens, zonas agrícolas, etc., nós não temos. Nós não temos, e não é por culpa de nenhum governo de direita, com certeza. Nos últimos 30 anos, o Partido Socialista governou 23. Por isso o que está a querer dizer é que as políticas de esquerda não dão resultados e só destroem o país. Felizmente conseguiu perceber isso. Só é pena continuar a apoiar o comunismo. Portanto, há uma política geral da União Europeia que tem a ver com a política agrícola comum e que é muito diferente consoante os países, porque isto não é igual em todos os países. Eu acabei de fazer quase 4.000 quilómetros de comboio na Europa e está tudo tem agricultura, tudo tem os carvalhos magníficos, etc. Portanto, isto também tem a ver com o tipo de produção de Portugal no quadro da União Europeia. Vamos tentar não confundir floresta com agricultura. As duas coisas, eu falei das duas coisas. E não falar sobre política agrícola. Mas tu não podes ter uma política florestal sem uma política agrícola, Rodrigo. Não baralhar as coisas. As duas coisas têm que vir juntas. Tu não podes ter largas manchas florestais se não fixas as pessoas do ponto de vista agrícola. Raquel, vamos pôr a bola no chão. E vamos terminar a seguir. Não vamos confundir agricultura com floresta. E há, de facto, um problema com a floresta portuguesa, que são milhares e milhares e milhares de hectares, que na prática não têm utilidade. Por muito que se diga outra coisa qualquer, não tem utilidade. E se não tem utilidade, está obrigatoriamente ao abandono. A ideia de que mas, por exemplo, essa agricultura não pode servir em algumas zonas como a zona eu não tampão, posso roubar árvores para plantar seja o que for. Eu não posso roubar árvores, ponto. É proibido. Sim, mas nós estamos a falar de... É um processo tão complexo. Mas tu estás a falar... Aliás, notícias sobre isso. Eu Mas, não posso Rodrigo, bater de tu estás a falar de campos abandonados ou de árvores? Estou a falar de floresta, propriamente dita. Está bem, eu estou a dizer, os campos abandonados não podiam ter agricultura sustentável financiada? Mas não resolve o problema dos incêndios, porque aquela floresta... Não, porque o problema... A floresta vai continuar sempre a arder. E como a floresta não é possível replantá-la, porque é possível, custa muito dinheiro, é um custo para qualquer cidadão replantar a floresta, ela quando volta a crescer de forma desordenada. E voltamos ao princípio. Não tem valor económico, não há gente, se não há gente, arde mais facilmente e os incêndios são cada vez maiores. Mais difíceis de apagar. Uma vez mais, agradeço aos dois, Rodrigo Moita de Deus e Raquel Varela, por terem estado connosco aqui na 360 e até para a semana. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, como se pode ver, a Raquel Varela vem das férias da mesma forma que foi. Vem fazer propaganda comunista para a televisão pública paga com o dinheiro de todos os portugueses e analisar factos não lhe interessa. Adora atacar este governo porque é de direita, esquecendo-se dos governos socialistas e comunistas que destruíram o país e ela tanto se queixa agora dos resultados, mas quer transmitir a ideia que a culpa é de um governo de direita. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e comentar. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.